Amigos ouvintes da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, e ouvintes da Web Rádio Nova Fraternidade de Maceió, as nossas saudações em Jesus. Estamos iniciando mais uma apresentação do programa Gotas de Luz, um momento de reflexão sobre os ensinamentos espíritas. Nosso programa está focalizando o tema Transição Planetária. Este momento de grandes efervescências sociais, econômicas, ideológicas, climáticas, geológicas, morais e espirituais, porque passa o planeta em que vivemos. Estamos vivendo a transição planetária, momento de grandes conquistas da inteligência, nas áreas da tecnologia, mas de grandes perturbações e sofrimentos também. O mundo parece ter enlouquecido, e a natureza, cansada de ser agredida pelo homem, devolve ao homem tempestades que inundam cidades, vulcões que interrompem o tráfego aéreo, terremotos que destroem cidades e dizimam populações, e tsunamis ocorrendo em várias partes, ceifando milhares de vidas. Muitos desses fenômenos são cíclicos e fazem parte da evolução natural do planeta, mas outros podem ser atribuídos à ação devastadora do homem em suas agressões à natureza. Generaliza-se o mal-estar. A quem inculpar? Senão a nós mesmos, como diz Adolfo, bispo de Argel, em seu comunicado em 1862 e constante do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12 do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Estão próximos os tempos, diz-nos ainda o Espírito de Isabel de França, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 14, em que, nesse planeta, diz ela, reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança às almas destinadas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto Deus quer que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos para que vos sirvam de ensinamentos. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Por quê, meus amigos? Porque a terra já estará expurgada de suas imperfeições, que são os homens maus, rebeldes e recalcitrantes, refratários ao progresso e à prática da lei de amor. Diz Isabel de França, complementando a sua informação, todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Será que ainda existe alguma dúvida em relação ao grave momento que estamos atravessando? Em nosso último programa, focalizamos trecho da palestra proferida por Geraldo Lemos Neto sobre o item 9 do capítulo 18 de A Gênese, de Allan Kardec, onde ele fez vários comentários sobre este momento de transição planetária. Agora, vamos apresentar mais um pedaço de sua fala, trazendo considerações do médium Chico Xavier sobre esse momento de regeneração do nosso planeta. Chico vai responder uma pergunta feita sobre o fim dos tempos, que está expressa lá no livro Plantão de Respostas. E vamos ver aí o que o Chico vai falar. Vão perguntar a ele exatamente o que ele achava, o que o Espírito de Emmanuel achava sobre o final dos tempos. E ele diz assim: isto é uma entrevista publicada de Chico Xavier
no livro Plantão de Respostas. Porque nós precisamos conhecer a obra de Chico. Até hoje, a Casa de Chico Xavier em Pedro Leopoldo já catalogou 466 livros publicados da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Quantos será que nós conhecemos? Quantos desses nós tivemos o trabalho de estudar, de ler, de meditar? É uma pergunta que eu faço. Será que nós espíritas estamos indo à fonte, né? Buscando as informações que precisamos para vencer essa etapa de transição? E o Chico vai responder sobre o final dos tempos. Estamos sim muito próximos de uma grande transformação planetária. Então quem diz o contrário se engana redondamente. O Chico está aqui afirmando que estamos muito próximos de uma grande transformação planetária. E mais ainda, ele completa, as calamidades sociais, espirituais, emocionais e físicas estarão por toda parte do planeta. Ele não deixa margem à dúvida, minha gente. Chico está falando que as calamidades estarão por toda a parte do planeta. E não se restringem apenas às calamidades emocionais ou sociais, não. As nossas mazelas íntimas, não. Ele chega a dizer que estarão também no campo físico do planeta. Em seguida, prossegue o Chico. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Está lá no livro Plantão de Respostas. Emmanuel Chico Xavier dando sim uma data, a partir da qual o mundo já será considerado um mundo regenerado. Agora eu pergunto a vocês, nós estamos em 2012, já no final do ano. Estamos passando a 2013 daqui a 2 meses. Menos de 2 meses. Vocês acham 2013 para 2057 dá quantos anos? 44 anos. Vocês acham que em 44 anos nós vamos prosseguir nessa nossa mediocridade e que por um passe de mágica nós chegaremos ao mundo regenerado? Claro que não. É preciso, nesse período, nesse interregno que vai daqui a 2057, acontecer algo, já falado pelo Chico aqui no slide anterior, que vai gerar uma grande comoção. Comoção social, comoção física, mudar os paradigmas da nossa civilização. Porque, do contrário, nós teremos mais do mesmo em 2057. Tanto é que ele diz assim, mas antes disto, antes de 2057, diversos tipos de transformações ocorrerão no planeta para o concurso do aceleramento desse processo de transição planetária. E ainda aduz, poucos acordarão. Olha Chico Xavier falando. Poucos de nós acordarão para a realidade do final dos tempos, do tempo de transição que urge. Nós não temos mais tempo. Mas, prossegue Chico, muitos estarão aptos ao trabalho com o próximo, tentando acordar as consciências que dormem. E prossegue mais ainda Chico Xavier, nesta entrevista. Emmanuel nos diz que de uma forma ou de outra, todos nós, espíritos vinculados à Terra, guardamos em nosso íntimo a noção do fim dos tempos. E isso é uma realidade. Basta que você veja hoje, na internet, comunicados de todas as religiões, falando sobre o final dos tempos. Eu já recebi comunicados de budistas, de hinduístas, de confucionistas, zoroastristas, judeus, católicos, protestantes, todos falando a mesma coisa em palavras diferentes, usando termos diferentes, mas todos se referindo a esse final dos tempos, né? Porque isso está gravado em nosso íntimo. Nós temos hoje pouco tempo para a renovação humana.
E Chico prossegue: alguns entenderão este processo de forma mais serena. Outros terão que aguardar o concurso da experiência dolorosa que faz acordar a consciência. Então a palavra de Chico não deixa meias palavras, não. A palavra de Chico Xavier não deixa dúbia interpretação, não. Nós estamos diante da véspera de grandes convulsões no nosso planeta Terra. Concluindo, Chico vai dizer: trabalho e amor com Jesus, este é o caminho. Muito provavelmente serão anos dolorosos que enfrentaremos, mas conforme esclarece o Espírito Emmanuel, Deus não permite a dor sem o remédio para o alívio necessário. Então, é claro, nós estamos diante de uma grande transformação, vamos orar para que ela seja o menos dolorosa possível, mas vamos manter a esperança, a luz da fé viva, acesa em nossas mentes e em nossos corações, na certeza de que, após as grandes convulsões do planeta, um grande período de paz e concórdia se estenderá por toda a humanidade. Talvez seja esse o aprendizado de que necessitamos, não é? O aprendizado para um novo mundo. Aqui nós vamos destacar alguns livros que falam sobre o assunto. Em primeiro lugar, há 2000 anos. Pouca gente se lembra que no capítulo 6 de Há 2000 anos, há uma informação importantíssima do Cristo sobre o final dos tempos. Outro livro extraordinário de Emmanuel é Caminho da Luz, que prevê também essas convulsões do final dos tempos do mundo de regeneração. Sem falar na obra de André Luiz, de Humberto de Campos, que fala do papel do Brasil como coração do mundo e pátria do Evangelho, e as revelações que Chico Xavier nos fez e algumas outras pessoas constantes desse livro. Não será em 2012. E assim, meus amigos, chegamos ao final de mais um programa Gotas de Luz, falando de transição planetária. Nesta edição, contamos mais uma vez com a participação de Geraldo Lemos Neto, nosso expositor de Belo Horizonte. O assunto ainda não se esgotou. No próximo programa, voltaremos com outras informações a respeito deste grave momento que vivemos, contando ainda com a participação do nosso irmão Geraldinho. Muito obrigado a todos pela atenção dispensada e ave Cristo em nossos corações.